Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro. Confira a partir de agora as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Vem com a gente, o Conexões já está no ar. Obrigada pela sua companhia. Meu nome é Janaína de Oliveira. Sou uma mulher negra de pele clara, meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos cacheados na altura dos ombros. Hoje quem faz a interpretação para Libras aqui no estúdio é a Sara Raquel, integrante do Labitave. Ela se descreve como uma mulher de estatura média, com pele parda, olhos castanhos, cabelos castanhos com mechas lisos e abaixo dos ombros. Hoje estão presos em um rabo de cavalo. Nós duas estamos em pé e atrás está o cenário do Conexões, em tons de azul claro, cinza e vermelho. Entre a gente tem uma tela com o nome e a logo do programa. Vamos começar o nosso giro de notícias? Bom, a Justiça Eleitoral condenou o governador Ronaldo Caiado por abuso de poder político. A mesma decisão também cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, por abuso de poder político nas eleições deste ano. Os dois são do partido União Brasil e estão proibidos de participar de qualquer eleição nos próximos 8 anos. Quem explica os detalhes é o repórter Cássio Neves. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás tornou o atual governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do União Brasil, inelegível por 8 anos por abuso de poder político nas eleições de 2024. Na mesma decisão, a juíza Maria Umbelina Zorzetti também cassou o registro do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel, também do União Brasil, e da vice dele, Coronel Cláudia, do Partido Avante, que foram apoiados por Caiado na última eleição municipal. Para a juíza, o governador teria utilizado a sede do governo estadual, o Palácio das Esmeraldas, para realizar jantares com lideranças políticas em apoio ao então candidato a prefeito. Caiado e Mabel ainda podem recorrer no próprio TRE por uma decisão colegiada envolvendo um grupo de juízes e depois ao Tribunal Superior Eleitoral. Por esse motivo, o prefeito eleito ainda pode tomar posse normalmente, uma vez que a perda do mandato só acontece quando não há mais nenhuma possibilidade de recurso, ou seja, quando for dada a decisão final da Justiça. Obrigada, Cássio. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás não afeta a atual gestão de Ronaldo Caiado, que vai até 2026. Ontem, por meio de uma coletiva de imprensa, o governador afirmou que vai recorrer à decisão da Justiça. Caiado assumiu que a reunião existiu, mas defendeu que a conversa não pode ser considerada campanha eleitoral, já que ele falava sobre assuntos que preocupam a cidade de Goiânia. O governador destacou ainda que o encontro foi fechado. Na ocasião, o palácio recebeu apenas lideranças políticas, além de vereadores e suplentes eleitos. Ronaldo Caiado também informou que vai apresentar à Justiça Eleitoral casos semelhantes de outras regiões do país, mas que tiveram entendimentos diferentes da situação em que ele foi condenado. Sandro Mabel também entrará com recurso. Em nota, a defesa do prefeito eleito reforçou que não houve qualquer conduta irregular, tratando-se apenas de uma reunião política realizada na residência do governador. Segundo a defesa, o caso não afeta os procedimentos necessários para a posse que está marcada para o dia 1º de janeiro. Bom, mudando de assunto, agora vamos para o nosso giro de notícias e agora de forma destacada com a nossa intérprete de Libras, Sara Raquel. O presidente Lula passou hoje pela manhã por um novo procedimento considerado de baixo risco para prevenir novas hemorragias na cabeça. A equipe médica disse que essa etapa já estava programada, ao contrário da cirurgia de terça, que foi de emergência, para conter um sangramento na cabeça.
Os médicos dizem que a situação foi consequência do tombo que ele sofreu em casa no fim de outubro. O presidente está internado em São Paulo. De acordo com o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, ele segue se recuperando bem, está acordado e conversa. Nesta semana, um médico indicado pelo governador de Goiás assumiu a posição de interventor pela saúde de Goiânia. A situação foi uma decisão da Justiça. Isso quer dizer que ele passa a comandar a pasta sem se submeter à atual gestão de Rogério Cruz, mas deve atuar de forma diplomática. O interventor assume no lugar do ex-secretário de Saúde, que foi preso por suspeita de associação criminosa. O Ministério Público fez inspeções em todas as unidades municipais da capital e constatou falta de profissionais, de leitos de UTI, de medicamentos, de ambulâncias. A Prefeitura de Goiânia afirmou que tem colaborado com o Ministério Público, que vai respeitar as decisões judiciais, mas considera os esforços já iniciados capazes de normalizar os serviços de saúde. E no último final de semana, forças rebeldes tomaram o poder da Síria. O país, que fica no Oriente Médio, vivia uma ditadura de mais de 50 anos. Tudo era comandado por uma só família. Os sírios foram às ruas para comemorar o colapso do governo. Rebeldes e civis invadiram e saquearam palácios e sedes do governo. A queda foi marcada pela tomada da capital do país. O ditador deposto fugiu para a Rússia, aliado histórico da ditadura na Síria. O país vive uma guerra civil desde 2011. Estima-se que o conflito matou mais de 300 mil civis. O futuro do país é considerado incerto. E agora falando sobre saúde, o mundo registrou um aumento na quantidade de pessoas diagnosticadas com tuberculose. Os dados de 2023 bateram recorde. Só naquele ano, mais de 8 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença. O que preocupa especialistas é o fato de que a tuberculose tende a ressurgir como a principal causa de morte por doença infecciosa. Pensando nisso, vamos receber aqui no estúdio a participação de forma remota do médico pneumologista e professor da UFG, Marcelo Rabani. É isso mesmo, professor? Rabani ou Rabari? Boa tarde. Rabari, isso. Um nome diferente, já muito conhecido aqui no estado. Professor, antes de continuar, antes de ir direto ao ponto, gostaria que o senhor se descrevesse, pensando no nosso público cego e de baixa visão, para que eles possam te imaginar enquanto a gente conversa. É bem rápido, objetivo, a cor da sua pele, dos seus olhos e seus cabelos. Boa tarde. Perfeitamente. Muito obrigado, Janaína. Bom dia a todos. Eu tenho a pele morena clara, estou usando óculos, meus cabelos são escuros e estou com um corte bem baixinho. Estou com uma camisa com uma cor clara e um blazer caqui. Certo, então, professor Marcelo Rabari, vamos começar falando sobre esse ressurgimento da tuberculose. Desde os primeiros registros da história da humanidade, existem relatos parecidos com sintomas que podem ser relacionados à tuberculose. Por um bom tempo, toda a humanidade se esforçou para lutar contra essa doença, para lutar em prol da prevenção, mas como o senhor analisa essa preocupação ter ressurgido nesse momento? Quais motivos teriam levado a essa retomada? O que a gente pode entender de cenário sobre esse assunto? Então, Janaína, acho muito importante que a gente possa estar falando sobre a tuberculose, que, como você disse, né, é uma doença milenar, tem registros da tuberculose em múmias de 2, 3, 4 mil anos antes de Cristo. Então, realmente, ela acomete a humanidade de longa data. A sua descoberta data do final do século retrasado, então tem quase 140 anos a descoberta do bacilo da tuberculose, o que rendeu um prêmio Nobel ao Dr. Robert Koch. E desde então a tuberculose vem sendo uma causa importante de adoecimento e de morte. Logo depois da sua descoberta, chegou uma época que a tuberculose representava 1/3 de todos os leitos que haviam naquela ocasião na Europa. E o Brasil, desde os registros que nós temos, sempre houveram muitos
casos de tuberculose. Quando você colocou que ressurge, na verdade ela nunca foi embora. Há muitos anos a tuberculose acomete quase 80, 90 mil casos de brasileiros. E esses últimos anos, na verdade, aumentou a prevalência, mas ela não ressurgiu, porque ressurgiu da ideia que ela já tinha acabado e nunca acabou. Se nós olharmos os dados de mortes por tuberculose, de hoje morre mais do que se morria antes, mas sempre morreu muito. Então, era 4, 5 mil pessoas por ano morrendo de tuberculose, e agora são 6 mil pessoas nos registros do Ministério da Saúde. Doutor, e o que poderia evitar essas mortes? Que esse fato ele está vindo à tona, porque a principal causa de morte em pessoas jovens, como vocês duas que estão aí no estúdio, de causas, se a gente tirar causas externas, como acidentes, armas de fogo e mortes violentas, a principal causa é a tuberculose, porque nessa faixa etária dos jovens não tem doença cardiovascular e a incidência de câncer é pequena. A tuberculose perdeu o posto de primeira causa para a Covid, mas agora, como a Covid ficou absolutamente controlada, voltou a ser a principal causa de morte entre os jovens e a principal causa de morte entre as infecções. Então, é um desafio muito grande para que a gente possa um dia ter no Brasil essa doença controlada. Certo, doutor. E quais são as recomendações para a população sobre prevenção ou tratamento dessa doença? Importante pensar que no Brasil nós temos alguns fatores determinantes que estão associados à tuberculose. Um deles é o HIV, então pessoas que têm alguma imunodeficiência pelo HIV ou imunodeficiência por uso de drogas para tratamento, por exemplo, de câncer, para tratamento de doenças reumatológicas. Essas pessoas com sintomas respiratórios, elas devem se ater a esses sintomas e investigar se não é tuberculose. Tabagistas e usuários de álcool também têm um risco aumentado de ter tuberculose. Profissionais de saúde também. E um outro dado importante, que a associação de tuberculose e diabetes no Brasil é muito alta. Nós temos uma associação mais alta do que a própria tuberculose e o HIV. Então, pessoas que têm diabetes e que têm sintomas respiratórios, eles devem valorizar esses sintomas, procurarem o médico, conversar com o médico, perguntar para ele se isso não pode ser tuberculose e fazer a investigação para tuberculose. Lembrar que nós estamos num país onde a doença é endêmica. Então, assim, não é raro ter casos de tuberculose. Então, precisamos de entender isso e ficar atento para o diagnóstico precoce, que é a melhor forma de tratar a doença. Porque assim a pessoa cura sem sequela e evita a disseminação. Né? Então, o diagnóstico precoce é um dos grandes caminhos para que um dia a gente possa ter a doença erradicada no nosso país. Certo, doutor Marcelo Rabarri, médico pneumologista aqui ao vivo no Conexões. Muito obrigada pela sua participação. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, mas a gente te espera em uma próxima oportunidade. Até mais. Eu que agradeço. Um bom programa a todos. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Fique por aí. Estamos de volta com Conexões de hoje e agora vamos falar sobre as viagens de final de ano. A repórter Isabela Lima chega ao vivo para contar para a gente a expectativa de movimentação na rodoviária da cidade. Boa tarde, Isa, ela vai aparecer aqui na tela. Quais foram os destinos mais procurados? Conta para a gente. Boa tarde, Jana. Boa tarde, Sara. Olha, esse fim de ano promete ser movimentado. Então, bora falar de coisa boa, viagens. Aqui em Goiás, temos vários destinos amados pelos moradores, apreciados pelos turistas, que atendem a todos os gostos. Temos as águas quentes de Caldas Novas, temos as águas frias de Pirinópolis. Qualquer gosto está aí, tem um destino aqui em Goiás.
Mas antes de continuar o assunto, a minha autodescrição. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados na altura dos ombros. E hoje eu estou vestindo uma blusa azul e estou em um corredor aqui da universidade. Mas agora, continuando o assunto. Olha, a rodoviária de Goiânia estima aí, em comparação com o resto do ano, um aumento de 40% no número de viajantes passando lá pela rodoviária. E olha, entre os destinos mais procurados para fora do estado, a gente pode destacar Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Vários destinos aí incríveis nas capitais do nosso país. E também temos dicas aí para que a viagem de todo mundo ocorra conforme planejado. A rodoviária alerta que o passageiro, é interessante no passageiro chegar com pelo menos 1 hora de antecedência para aguardar ali o seu ônibus e não ter nenhum imprevisto. Além disso, ela adverte aí que é muito bom que os passageiros, as pessoas que vão viajar, já comprem a passagem de ida e volta do seu destino, porque a demanda está bem alta e aí caso você não compre com antecedência, você pode acabar tendo aí um imprevisto que não é legal nesse fim de ano. E também a gente tem um recado muito importante. Crianças e adolescentes até 16 anos só podem viajar acompanhados do pai, mãe ou responsável legal. Isso é para garantir a segurança desses menores aí na estrada, na viagem, em busca de uma viagem tranquila. E, por fim, a rodoviária avisou que, para atender a todos nesse fim de ano, que aumentou o fluxo de viajantes, eles aumentaram o número da equipe em 30%, para que não tenha nenhum inconveniente aí para a gente que quer curtir uma viagem tranquila e comemorar esse recesso. E caso você tenha alguma dúvida ou denúncia, é só ligar para o número da Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é bem fácil, 166. Repetindo, 166, bem simples. Volto com você do estúdio, Jana. Obrigada, Isa. A gente volta com esse assunto depois. Mudando, então, e a cidade de Uruaçu, no nordeste do estado, vai receber o 6º Encontro de Culturas Negras. Confira agora os recados de quem vai fazer parte dessa celebração. Fala você que está assistindo a TV UFG. Meu nome é Cristino, sou estudante aqui do IFG Campus Uruaçu e convido você para o 6º Encontro de Culturas Negras, que vai acontecer do dia 12 ao dia 14, aqui no campus. Espero vocês. Salve, salve aí geral que está assistindo, acompanhando. Sou Maria MC, aqui do povoado Quilombola do Moinho, na Chapada dos Veadeiros, passando aqui para convidar vocês para colar no 6º Encontro de Culturas Negras em Uruaçu. Evento gratuito, vou estar lá com um showzão com muito rap, muita cultura quilombola, uma participação e mais especial do mestre Rapadura Chique Chico, diretamente de Lagoa Seca, Ceará. Também vai ter batalha de rima, slam de poesia, rodas de conversa, várias outras atrações, você não pode perder, hein? É isso, fica a dica. Bom, Conexões chegou ao fim, mas a gente te espera em uma próxima oportunidade. Segunda a sexta, sempre a partir do meio-dia. Até mais!